Boa noite para você que está em casa. Estamos começando o nosso programa Centros de hoje, aqui pela TV Univates. O nosso tema será o Laboratório do Leite, aqui da Univates, logo após a abertura do programa. Começando então o nosso programa Centros de hoje, o tema é o Laboratório do Leite da Univates. Conosco aqui o Anderson, é isso, né? Sim. Steven, que é gerente técnico do Laboratório do Leite. Também a Júlia Graziella Spellmeier-Tischer, nome grande, pomposo, né? É gerente técnica do Laboratório Físico-Química, né? E o Eduardo Mulinari, que é gerente da qualidade do Unianálise, aqui, que é o nosso laboratório que engloba todas essas atividades. Por que nós estamos fazendo essa matéria hoje? Porque recentemente aqui, como introdução ao tema, na segunda-feira, dia 23 de outubro, nós tivemos a divulgação, foram escolhidos os vencedores do prêmio Folha Verde 2017. Entre os 12 selecionados está o Laboratório do Leite da Univates na categoria Pecuário. O concurso é promovido anualmente pela Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo e pessoas e entidades que se destacam no setor primário gaúcho são citadas, são salientadas nessa premiação. Daí a ideia de trazermos alguns componentes do nosso setor para falar um pouquinho da área. Vamos lá, antes da gente falar especificamente do setor do leite, vamos falar sobre Unianálise, né, que é o serviço que engloba tudo isso. Boa tarde a eles que estão aqui, né, na gravação do programa. Muito obrigado pela presença. Quem é que pode começar a falar um pouquinho do Unianálise como um todo? Vamos lá, então. O Eduardo. Então, de forma geral, o Unianálise começou pequeno, né? Como toda empresa, a indústria começou inicialmente no prédio 1, em 94, onde era só uma salinha, né? Ali era só o laboratório de microbiologia. Então, ele começou como uma forma de prestar serviço às indústrias locais. Pequeno, mas atendia as indústrias locais. Com o tempo foi crescendo. Formou-se o Polo Petroquímico. O Polo de Modernização Tecnológica. Isso. É. A partir daí, a gente começou a ter uma dimensão maior. Começamos a pegar empresas não só da região, e sim a nível estadual. Em 2006, a gente conseguiu o credenciamento do Ministério da Agricultura para a microbiologia, para o laboratório de microbiologia. Então, isso já representa muito mais, né? A gente já está falando, então, em atender empresas com CIF, que é Sistema de Inspeção Federal. Certo. Então, são empresas que atendem o Brasil inteiro. Em 2007... veio o Laboratório de Físico-Química também, que teve o credenciamento pelo MAPA. A partir daí, então, a gente começou a subir. 2013, o Laboratório do Leite, então, entrou foi credenciado também no Ministério da Agricultura. Quer dizer, a ideia era de prestação de serviço dentro dessa área de análise, mas muito voltado para a realidade das empresas locais, quer dizer, a área de produção, de transformação de alimentos, de produtos de origem agrícola, e isso sempre vinculado não só à nossa produção, mas também vinculado aos cursos da casa. Como é que era essa relação? Certo. Como o laboratório de microbiologia, a gente tenta manter o pessoal que estuda biologia, certo? Assim como Físico-Química é o pessoal da área industrial de química. Química industrial seria, né, engenharia de alimento, nessas áreas. Certo. Para a Univates, eu acho que é muito bom, porque além de gerar lucro ou renda para a Univates, a gente consegue levar o nome da Univates em todo o Rio Grande do Sul. Certo. Até fora, né? Santa Catarina, Paraná. Essas empresas com CIF, antes do Unianálise aqui dentro, quem é que prestava esse serviço? Como é que elas atendiam essas demandas? Vamos dizer que é uma evolução
Isso, todo mundo começou junto a crescer. Uhum. Então, o fiscal, o sistema anterior, a cobrança não era tão grande. Certo. Conforme foi crescendo a cobrança, os laboratórios também... No estado só tem 2 laboratórios que fazem, que são credenciados pelo MAPA, né? Mas antes disso não tinha nenhum. Então as indústrias foram tendo que se adequar, porém os laboratórios também. Foi um andar junto, né? Certo. Contínuo. Ok. MAPA, só para salientar, MAPA, quando o Eduardo fala, é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né? Que é o nosso Ministério da Agricultura que cuida de toda essa área. Júlia, me conta um pouquinho, então, tu trabalhas no laboratório de Físico-Química. Que tipo de análise se faz lá? Que tipo de serviço se presta nesse laboratório especificamente? Certo. Tanto de Físico-Química como Microbiologia, tá? A gente atende a área de alimentos, água e efluentes. Uhum. Né? São basicamente essas matrizes de amostra. Né? Que tipo de empresas, que tipo de segmento econômico atua diretamente aí? Hoje, principalmente agroindústrias, a gente tem atendido, né? Uhum. Mas pelo tipo de ensaios que a gente oferece na fisicoquímica, a gente consegue tanto trabalhar com a parte da matéria-prima, né? Então, se tem um controle de qualidade da matéria-prima, que é utilizado no processo, como também o produto acabado, né? Então, hoje as indústrias elas têm essa necessidade de fazer um controle para atendimento de um regulamento. Né? Então, cada produto, cada alimento tem um regulamento técnico de identidade e qualidade do produto. Né? E lá tem especificado quais ingredientes eles podem usar para formular aquele produto e também quais são os parâmetros, quais são os mínimos e máximos de determinados parâmetros que aquele alimento tem que conter para ser caracterizado. Por exemplo, uma salsicha. Então, eu tenho um máximo de amido que ela pode conter. Certo. Eu tenho um mínimo de proteína, né? E assim por diante. Então, se alguns desses parâmetros está fora do especificado, então não caracteriza aquele produto. Então, não posso comercializá-lo daquela forma, né? Certo. Então, a fisicoquímica tem esse objetivo, verificar se o produto atende às especificações. Né? Isso, basicamente, as empresas fazem de uma forma preventiva ou regulatória mesmo? As duas coisas. As duas. Porque aí eu tenho amostras de controle de qualidade, né, que eles fazem um monitoramento contínuo, ou às vezes suspeito de alguma falha, e aí precisam desse resultado para ajustar o processo, né, como também o regulatório, que aí são as amostras de fiscalização. Aí tanto federal, CIF, como estadual, CISPOA, e também a gente tem tido bastante amostras de sistema de inspeção municipal, né, que também as prefeituras estão começando a aderir a esse monitoramento e vem crescendo esse número de clientes. E aí a importância dessa avaliação ou dessa certificação que o MAPA nos dá, porque são análises que têm validade para fins de regulação, é isso? Isso, porque nós temos que seguir todo um protocolo, e mesmo sendo amostra de fiscalização estadual e municipal, eles já colocam como pré-requisito estar credenciado no MAPA. Certo. Porque aí a gente já segue todo um padrão, né, seguindo normas ISO 17025, metodologias oficiais e todos os controles que a gente precisa fazer para atender esses órgãos fiscalizadores e também a acreditação do Inmetro. Certo. Né? Anderson, me conta um pouquinho como é que foi o início, então, da atividade do Laboratório do Leite. O processo inicial, para depois a gente falar sobre o seu dia a dia. Bom, o Laboratório do Leite iniciou as atividades em 2009. Até naquele momento trabalhamos junto, eu e a Júlia, né? Então, em 2009, a Júlia era responsável técnica, eu atuei como responsável técnico substituto, isso até o ano passado. Então, desde o início do processo? Desde o início do processo, desde 2009. A gente iniciou em 2009 fazendo toda a parte de coleta de amostra, calibração dos equipamentos, conhecendo o processo, era um processo bem novo para a gente, né? Então foi bem desafiador. E em 2010 a gente começou a prestar serviço. Em 2013 a gente teve então o retorno do MAPA em relativo ao credenciamento.
Certo. Em 2015, a gente teve o credenciamento no Inmetro, juntamente com os demais laboratórios do Unianálises. Uhum. Né? Então, hoje, a gente atua nos 3 estados do Sul. Né? Então, a ideia inicial era uma área, abranger uma área no estado, né, que não estava sendo atendida, né, coberta por outro laboratório em função da distância. Certo. Né? Então, a gente Mas implementou o a ideia laboratório. original Ampliou, o laboratório cresceu, foi buscando o mercado. Né? Então, hoje a gente atende os 3 estados empresas e 3 estados do Sul. Né? Mesmo. Perfeito. Na sequência a gente vai falar um pouquinho sobre o processo todo, mas eu queria, para fechar o bloco, ainda que o Eduardo nos falasse um pouquinho como gerente de qualidade também, por que a qualidade é fundamental, como é que a gente atesta, como é que qualidade de um processo desses dá confiabilidade do produto no mercado e como é que o Unianálises faz a gestão disso? Certo. Tu tem que pensar em qualidade, por exemplo, o laboratório de microbiologia. Nada é exato, nada é perfeito, tá? Não é matemática, é 1 mais 1 é igual a 2. Tu tem que afunilar todos os obstáculos que tu tem para chegar no resultado. Então, como é que tu faz isso? Tu faz isso através de controles. Controles de temperatura, controles de umidade, ver se teu pipetador está calibrado ou não, se ele está conseguindo puxar o volume exato, se está puxando um pouquinho a menos, o resultado vai ser diferente. Então, o que envolve no momento do processo da análise, tudo tem que ser controlado. Nada é exato, porém a gente pode afunilar para evitar o maior número de erros. Isso vai cercando o processo. Exato. Isso vale para microbiologia, vale para fisicoquímica, vale para o laboratório do leite. Né? E para testar uma qualidade dessas, eu imagino que não seja uma amostra específica, quer dizer, tu faz esse cercamento e depois também faz uma quantidade de análises para tirar uma média, ou como é que funciona isso? Sim, por análise existem controles. A gente faz a incerteza de medição do método, de cada método se faz a incerteza de medição. Então, tu consegue avaliar quanto o intervalo do teu resultado pode atingir. Existem controles de registros, tudo é registrado, tudo que tu faz diariamente é registrado, tudo é escrito. A gente tem POPs e PRs que nos dizem como tem que ser feita a análise, através de metodologias internacionais. Então, o que a gente faz hoje aqui vale para o mundo inteiro. A gente segue ISOs. A ISO que a gente usa aqui, na Alemanha, eles estão utilizando também para fazer a mesma metodologia. Então, a gente não perde nada. A gente mantém o controle padrão mundial. Só para a gente fechar, quantos funcionários, mais ou menos, hoje nós temos no Unianálises como um todo, não só no Laboratório do Leite? Hoje é 67. 67 pessoas que fazem todo esse processo aí nas diversas áreas. Perfeito, ok. Fechamos o primeiro bloco, conversamos um pouco mais sobre o Unianálises, que é o setor geral. Na sequência, vamos falar aí sim mais especificamente do processo do Laboratório do Leite. Já voltamos. Segundo bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre o Laboratório do Leite aqui da Univates. Conosco o Anderson Steven, que é gerente técnico do Laboratório do Leite, também a Júlia Graziella Spellmeier-Tischer, que é gerente técnica do Laboratório Físico-Química, e o Eduardo Molinari, que é gerente de qualidade do Unianálises, né? Vamos falar um pouquinho mais agora especificamente, Anderson, acho que pode ser contigo, sobre o Laboratório do Leite, a Júlia também, já que vimos que os dois estavam aí no início do processo de implantação lá em 2009. O Laboratório do Leite ele surge muito em resposta, imagino, a um segmento econômico que começou a se desenvolver bastante, já era uma realidade, mas se ampliou, que era a produção do leite aqui na região. Como é que isso se deu? Qual a finalidade? Também imagino que atender um mercado local, mas o que implicou isso para o produtor local em termos de qualidade, em termos de melhoria? Bom, em vista que o Vale Taquari é
a região que mais processa leite no estado, né? Então, o maior volume de leite processado, beneficiado no Rio Grande do Sul é aqui no Vale do Taquari. Certo. E também a segunda bacia maior produtora, né, do estado. Segunda bacia maior produtora do estado, mas a que mais processa. A que mais processa leite em Perfeito. volume. Né? Então, tinha essa necessidade de buscar uma ferramenta, que seria através da implantação do laboratório, visto que lá em 2002, né, teve a IN51, né, então em 2002 surgiu a Instrução Normativa 51, onde ela preconiza vários critérios de qualidade do leite, né, então surgiu essa necessidade para a busca da qualidade, para caminhar nessa direção. Né, então o laboratório foi pensado na região, a Univates em parceria com a prefeitura, então fez toda essa parte burocrática, buscou verbas, buscou investimentos claro. para que viabilizasse a implantação do laboratório. Né, então, hoje o laboratório o laboratório do leite ele é específico para análise de leite cru. Né, o leite direto do produtor. Né, o leite, é analisado o leite que é coletado na propriedade, o leite antes de chegar na indústria. Certo. Né, o laboratório de fisicoquímica já, como a Júlia comentou, avalia tanto matéria-prima quanto produto acabado. Né? Certo. Então, no laboratório do leite, a gente avalia em específico a qualidade do leite que sai da propriedade e chega na indústria, o que é produzido no produtor. E como é que funciona isso? O produtor ele pode contratar, ele usa por benefício próprio, por encaminhamento dele, ou existe um regramento nessa instrução normativa de que ele precisa fazer isso, com que frequência? Existe, com certeza, né? A instrução normativa ela preconiza um mínimo de amostra mensal, no mínimo uma amostra por mês, deve ser coletada pela indústria, enviada para o laboratório, né, para análise. Por produtor. Por produtor. Mas o laboratório está aberto, né, para receber tanto a amostra de qualidade relativa à amostra de controle leiteiro, que é para verificar a questão da sanidade do animal também, a parte de células somáticas, né, que avalia a incidência de mastite ou não no animal. Então, o produtor também tem acesso ao laboratório, tem acesso às análises, ele pode coletar a amostra, enviar para o laboratório, a gente vai analisar como qualquer outra amostra, né? Mas a maior demanda hoje é relativa a atendimento à instrução normativa. Certo. Né? Então, a indústria coleta, envia para o laboratório, a gente analisa e emite o resultado. Tu disseste antes que nós temos clientes nos 3 estados do Sul. Então, vamos lá. São empresas que recolhem o leite produzido no produtor e que precisa de cada produtor ter pelo menos uma amostra verificada mensalmente. E os nossos clientes são essas empresas que mandam para cá. É isso? Isso. Essas empresas coletam, né, essa amostra para atender a instrução normativa e encaminham para o laboratório. Certo. Então, a gente recebe essa amostra, avalia se está em condições de análise e, em seguida, faz o processo de análise. Faz a análise e faz a devolução para as empresas. do resultado. Perfeito. O laboratório do leite, então, analisa o produto. E o laboratório físico-química já vai um pouco além. É isso, Júlia? Isso. Em função das metodologias de análise, né? O laboratório do leite, ele já trabalha com análise instrumental, que são equipamentos específicos para esse tipo de ensaio. Então, são 3 fornecedores desse tipo de equipamento somente, né? Os nossos são da Dinamarca, né? Então, existe fabricante na Dinamarca, no Canadá e na Holanda, somente 3 fornecedores. E esses equipamentos têm uma alta capacidade de análise, né? Então, hoje, um método tradicional, por exemplo, de contagem bacteriana, seguindo a ISO, né, a gente leva 72 horas de incubação, né, a 30 graus. E a gente consegue fazer em 8 minutos nesse equipamento. Né? E processa 200 amostras por hora, né? Então, foi necessário essa adaptação, né, na metodologia, digamos, criar uma solução para atender um grande número de amostras como este, né?
Então, realmente, a resposta tem que ser rápida, né? Porque é uma matéria-prima e um produto perecível, né? Então, o laboratório do leite vem com essa proposta, sim, fazer análise instrumental, e o laboratório de fisicoquímica já trabalha com métodos tradicionais, né, que é a parte de química clássica, digamos assim, né? E segue metodologias também oficiais do Ministério da Agricultura, seguimos as ISOs internacionais, e essas normas elas permitem tanto fazer aplicação para a matriz de leite cru, como então fazer para produto acabado. Né? Perfeito. Tem essa possibilidade. Eduardo, quando a gente está falando em gestão da qualidade, pela fala agora da Júlia, imagino que qualidade não seja, claro, as metodologias, né, os processos, mas equipamentos também, né? E aí como é que isso bate hoje, a necessidade de permanentemente estar revisando isso para garantir essa qualidade? Sim, normalmente equipamentos a gente faz a validação deles e a certificação. Então, equipamentos podem durar de ano em ano, fazer essa verificação, e também fazer verificações intermediárias, né? Que daí é o próprio laboratório que faz, e quando é anual a gente chama empresas terceirizadas para vir e verificar os equipamentos, ou manda para eles, né, fazer a verificação. E esse tipo de análise é viável ou é inviável que as próprias indústrias fizessem? Em termos de investimento em equipamento, material, quantidade ou até de uma certa confiança, né, na análise pela própria indústria, ou isso precisa ser feito fora da indústria para que seja aceito como resultado? Bom, no caso do laboratório do leite não tem condições, né, porque são equipamentos que custam na faixa de 1 milhão cada equipamento. Né? Certo. E hoje a gente trabalha com 4 deles, né, Anderson? Então fica inviável. No caso da fisicoquímica, muitas indústrias têm feito autocontrole. Então, se estruturaram, principalmente depois daquele período de fraudes, né? Então, teve investimento da indústria para fazer um autocontrole, fazer um controle interno. E, porém, eles não têm essa necessidade, essa obrigação de seguir todas as normas, todas as exigências que nós temos em função de ter o credenciamento no mapa e acreditação no Inmetro. Mas eles, perante a fiscalização, eles precisam garantir, né, ter segurança daquele resultado que eles estão emitindo. Então, se eles estão liberando um produto com base no resultado interno, né, eles estão trabalhando com saúde pública, eles têm que ser responsabilizados, né, de que aquele ensaio é confiável. Né? Então, é uma decisão da indústria, está confiando no seu processo de análise ou não. Né? Isso eu falo de controle de qualidade, autocontrole, porque ainda mesmo assim existem os cronogramas de fiscalização, que aí o fiscal do CIF vai e coleta lotes de amostra e precisa ser feito no laboratório externo, né, credenciado. Quer dizer, mesmo não atestado ou não regulado pelo mapa, há processos mínimos que as indústrias já fazem, mas que provavelmente não no nível de profundidade que se faz aqui. É isso? Isso. E aí eles têm que fazer esse acompanhamento, e isso se faz, imagina, até por uma questão de agilidade e garantia do produto que eles estão distribuindo, né? Claro, e custos às vezes também, né? Mas como o Eduardo comentou antes, a gente tem que trabalhar com a incerteza de medição, minimizando os riscos, certo. Né? Então, as diferenças que a gente vê entre um laboratório de prestação de serviços versus laboratório interno de indústria são esses controles. Né? Então, calibração de equipamentos não tem a mesma frequência, né? Uso de material de referência certificado, participação em programas de proficiência. Por exemplo, nós na Fisicoquímica participamos, já deve ter umas 10 amostras que a gente participou de programas de proficiência internacionais. Então, vinha a amostra da Alemanha, da Espanha, vem aquela amostra, eu analiso, né, envio os resultados para o Instituto e eles mandam um relatório com base em resultados de outros laboratórios que participaram daquele programa e certificam se você está proficiente para aquele ensaio ou não. Então, tem todo estudo estatístico em cima disso. Uma prova de proficiência internacional na Exatamente. área.
Né? Então, a gente tem uma série de controles. Também é feito treinamento de analistas, né? Onde primeiro é feito um treinamento teórico, depois acompanhamento, treinamento prático. A gente avalia tanto a repetibilidade como a reprodutibilidade, né? Quanto repete o resultado daquele analista. Comparamos aqueles valores com o analista mais experiente. Então, tem todo o embasamento, todo o estudo estatístico baseado, né? Porque a gente tem que garantir que o resultado está dos elementos a ser gerenciado, então, são as pessoas também que estão mexendo com o equipamento. Muito bem. Fechamos o segundo bloco. No terceiro bloco, eu queria que vocês nos contassem um pouquinho como é que foi essa experiência que a gente passou recentemente pelos problemas, né, de qualidade dessa área. Como é que foi a função e o papel do Laboratório do Leite naquele momento especificamente. Já voltamos. Terceiro bloco do nosso programa Centros, estamos falando sobre o Laboratório do Leite aqui da Univates. Júlia, eu sei que esse é um assunto delicado, né? Mas é importante, tu falavas a respeito, salientaste no bloco anterior a questão de alguns desvios de condutas, de alguns momentos que a gente passou recentemente, e é inevitável. Quem está nos assistindo lembra que tivemos aí algumas não conformidades na produção do leite. Qual é o papel do Laboratório do Leite, especificamente aí produto acabado já, né? Imagino que passa muito pelo teu laboratório aí da tua área físico-química. Qual é o papel dessa área da Univates, do Unianálises, no acompanhamento dessas situações? Certo. Bom, o laboratório é uma ferramenta para identificar essas falhas, né? Então, quando ocorre de um produto ficar em desacordo, não necessariamente pode ser intencional, mas pode ser também falhas no processo, às vezes na limpeza, às vezes na matéria-prima, que aquele produto foi a matéria-prima usada para a fabricação daquele produto. Então, a indústria ela precisa fazer esses ensaios para garantir a qualidade do seu produto. Né? Da questão das fraudes, para nós, como laboratório que segue normas internacionais, às vezes é um desafio porque podem ser criadas novas fraudes, né, que não existe metodologia disponível ainda para identificar. Então, na época, quando aconteceu essa questão de fraude de ureia no leite, né, nós tínhamos um convênio com o Ministério Público, né, e nessas suas auditorias foi identificado que havia um pó branco que estava sendo adicionado no leite. Né? E na época não se sabia a composição do produto, né? E nós, então, tivemos que fazer todo um trabalho, uma varredura, né, dentro dos ensaios que a gente tinha disponível, e aí nós usamos tanto o laboratório de fisicoquímica como do leite, né? E identificamos que ali um dos componentes, em grande quantidade, era a ureia. Né? E aí, pesquisando um pouquinho mais sobre a produção da ureia, a gente viu que era usado o formaldeído como antiempedrante na ureia. Essa usada na agropecuária. Né? Então, dali que desencadeou toda aquela preocupação com a saúde pública. Né? Porque o formaldeído, daí, então, tem todo o impacto para a saúde humana. Né? Mas realmente é difícil, né, às vezes, quando há uma suspeita de um produto que está alterado, mas a gente não tem condições de identificar exatamente o que é, em função dos ensaios não serem tão específicos para um determinado analito, né? Então, é desafiador. Certo. Eduardo, nesse sentido, é possível a gente dizer que essa auditoria ou essa busca, essa identificação, na questão da gestão da qualidade, é sempre correr atrás do delito um pouco depois que ele acontece, porque não tem como prever com antecedência. Fazendo uma analogia aí à questão por exemplo, no esporte, o doping. Novas formas de doping são inventadas a toda hora e aí a medicina esportiva tem que buscar identificá-las. Algo semelhante? Certo, a gente sempre vai correr atrás da máquina. Né? Então, a fraude do leite é um exemplo que... Infelizmente acontece. Infelizmente, a gente vai atrás porque eles
tentam mascarar o leite com álcool, com água. O álcool mascara a água, certo, Julieto? Então, para dar volume. O princípio Gerar final volume é volume para ganhar mais dinheiro. Né? Então, a forma nova que eles encontram para mascarar os produtos que eles estão adicionando para gerar um volume maior é sempre depois que é descoberto. Né? Porque a empresa, a indústria não. Às vezes a própria indústria pode ser refém desse processo, né? Sim, certamente. Acontece situações aí de que o intermediário, quer dizer, não é nem o produtor, não é a indústria, é o intermediário que está recolhendo e levando, Exatamente. que muitas vezes estava, não Exatamente. todos, né? Isso, Mas isso. fazia parte dessa situação. E aí De a gente repente, tem até o pequeno que faz a coleta do leite está mal intencionado, né? Alguma coisa nesse sentido, que vai cair na indústria grande, que não tem, que está tudo sob controle, né? Então, é meio complicado esse. Sim. Mesmo com a normativa 51, ainda há permanentemente a necessidade de se buscar melhorias, porque o processo não é que é infalível, mas o processo pode-se buscar brechas nele, é isso? Infelizmente o processo é passível de fraudes, né? Certo. Então a cadeia do leite, tu imagina desde do produtor até chegar na indústria, existem vários intermediários, então o processo ele pode estar com alguém aí, né, no meio desse processo mal intencionado, pensando na lucratividade, né? Então a gente não pode apontar, né, tanto indústria nem produtor, porque muitas vezes, como a Júlia comentou, as fraudes acontecem por falhas de processo. Né? Então, aí se torna mais desafiador ainda, porque uma falha, tu não sabe em que ponto ela está ocorrendo. E por que, às vezes, isso, né? E qual o motivo dela estar ocorrendo. Né? Então, é um controle bem difícil de se prever, né? Certo. Mas a instrução normativa está aí para regulamentar. De qualquer maneira, as avaliações são feitas por amostra. É isso, né? Não dá para se fazer análise de tudo, absolutamente tudo que circula nessa cadeia do leite. As avaliações são feitas por amostragem. Essas amostragens representam lotes, né? Então, lotes de produção, no caso da indústria. Né? Então, vai cercando o processo, fechando essas pontas, né? Para o processo ficar mais controlado, totalmente controlado. Mas é por amostragem, sim. Certo. E inevitavelmente eu preciso fazer uma pergunta pessoal para vocês que são profissionais da área. Agora não é nem como funcionários ou como gestores dessa área. As pessoas que inventam esse tipo de situação de fraude, se usassem toda essa capacidade para um processo legal, interessante, produtivo, porque alguém que descobre que jogando ureia dentro do produto vai conseguir aumentar, jogar mais água e gerar volume, é uma pessoa que tem inteligência, conhece química, conhece o processo, só não está usando para o bem. É isso? Com certeza, né? A pessoa tem que saber o que ela está fazendo. Ela conhece o produto que está trabalhando, conhece o que vai usar para cometer essa fraude, né? Então a pessoa realmente conhece, tem um conhecimento teórico e prático muito bom, né? Certo. Poderia estar usando isso para contribuir com a qualidade, com certeza. Só que às vezes essa contribuição não é tão rentável. Talvez, por esse ponto, seja isso mesmo. A dificuldade é trabalhar por aí. Eduardo, nos conta um pouquinho como é que é o processo administrativo, como é que é o processo assim, da relação com a indústria, com o fornecedor. Eu começo a produzir, eu quero contratar o serviço para poder ter um acompanhamento lá do meu produto. Seja ele no laboratório do leite ou em alguma área de alimentos, né? O contrato que eu faço é de pessoa física, de pessoa jurídica, eu tenho que ter um número mínimo de amostras. Como é que é esse processo? Quem está nos assistindo e gostaria de usufruir das análises lá do Unianálise. Certo. Primeiro momento, a gente precisa ver o que é, por exemplo, as maiores indústrias são chamadas de CIFs, tá? Sistema de Inspeção Federal. Essas obrigatoriamente seguem cronogramas, ou seja, elas têm o fiscal federal que pega a amostra de um lote, como estava sendo falado, e envia para ser analisado no laboratório credenciado. Tá?
Nessa mesma empresa existe o controle de qualidade, que é a empresa que quer saber se o produto está bom ou não. Não é simplesmente só o fiscal. Então, tem 2 pontos que a mesma empresa já manda, o fiscal e o controle de qualidade. Daqui para baixo, a gente começa a ter empresas menores, tá? Que nem o CISPOA. O CISPOA é a nível estadual. Então, são empresas menores, porém, com relevância, né? Então, são empresas que atendem o estado do Rio Grande do Sul. Também existe um órgão estadual que faz a fiscalização e também o controle de qualidade da empresa. Então, elas mandam das 2 formas. Daí a gente vai para o nível de cidade, que é o SIM, que é o Sistema de Inspeção Municipal. Certo. Tá? Então, são empresas, vamos pegar o exemplo de Lajeado. Existem várias empresas de Lajeado, uma que produz salsichão, né? E a partir do Sistema de Inspeção Municipal, ela está livre para abastecer a cidade de Lajeado. Se eu quero começar a produzir, isso é por conta minha. Eu quero ver se meu produto está bom, eu vou mandar para o Unianálise e ver. Porém, eu não vou ter nenhuma certificação, nenhum órgão fiscalizador dizendo, tu pode comercializar ou não. Então, abaixo do SIM, são pessoas físicas que usam a informação para a gestão do seu negócio. Isso. Ou também existem pessoas que querem ver se a água deles está boa, se tem um poço perfeito. No fundo de casa. Esse tipo de serviço também pode ser utilizado. Quer dizer, eu tenho lá um poço perto da numa propriedade, na minha casa, e quero ver a qualidade da água. Quero ver a qualidade da água, se está boa ou não está. Pode mandar, a pessoa física pode mandar também. No caso do laboratório do leite, o produtor tem interesse em melhorar seu plantel, controlar os animais, a questão de incidência e mastite, que gera muitos prejuízos, né? Então, ele tem essa abertura, né, para que use o laboratório como ferramenta para melhorar a gestão da sua propriedade, né? Então, pode se valer do laboratório para esse controle, para essa melhoria da qualidade. E aí a logística também se resolve isso. A gente tem produtores de que distância que mandam material para cá? Produtores individuais, hoje, eu tenho produtores com mais de 300 quilômetros que mandam. São fazendas com mais estruturadas, né? Fazendas com um controle interno, né? E avaliam seu rebanho, né? Para a questão da melhoria da qualidade, produtividade, gerar menos, né? E minimizar os prejuízos. Né? Então, que acaba implicando na rentabilidade. No resultado final, né? Qualidade do produto e rentabilidade da propriedade, né? Ótimo. Fechamos o 3º bloco. No 4º bloco, eu quero que, por favor, vocês me contem um pouquinho sobre este prêmio Folha Verde. Como é que ele funciona e o que ele representa para o serviço como um todo que se faz no Laboratório do Leite e também no Unianálise em geral. Já voltamos. Muito bem, 4º bloco, último já, do nosso programa de hoje. Estamos falando sobre o Laboratório do Leite aqui da Univates, que funciona dentro do Unianálises. Abrimos o programa falando sobre esse prêmio Folha Verde que o Laboratório do Leite recebeu agora recentemente. Por favor, Anderson, nos conte um pouquinho o que é esse prêmio, como é que ele funcionou, qual é a importância dele, do prêmio para o Laboratório do Leite. Bem, esse prêmio ele é, então, atribuído para 12 setores ligados ao agronegócio gaúcho. Ele foi instituído pela Assembleia Legislativa. Certo. Né? Então, a gente teve, o Laboratório do Leite, uma indicação. Né? Nesse ano a gente concorreu ao prêmio no setor pecuária, como uma ferramenta ou uma empresa né, que alavanca ou que ajuda no desenvolvimento da pecuária gaúcha. Perfeito. Então, foi através de indicação. A gente foi indicado pelo deputado Edson Brum, que hoje é presidente da Assembleia, né? E mais empresas foram indicadas em cada setor, em cada área.
E no dia 23, agora de outubro, teve então uma comissão que se reuniu para fazer então a escolha dos premiados em cada área. Né? Então, a gente ficou bem surpreso, primeiro pela indicação, né? Mas a gente está inserido no cenário, né, de desenvolvimento da pecuária gaúcha, voltado para a área de leite. Né? A pecuária também tem corte, né? Mas na questão do leite a gente desempenha esse papel assessorando as indústrias e os produtores na melhoria da qualidade. Então, no dia 23 foram escolhidos os indicados, os eleitos. Eram várias categorias, né? Isso, são 12 categorias. E o Laboratório do Leite, então, foi agraciado com o prêmio. Certo. Né? Então, assim, hoje é uma das maiores honrarias, né, que a Assembleia dedica a empresas do Estado, né, que desempenham esse papel dentro do agronegócio gaúcho. Né? Perfeito. Mas a gente pode dizer que isso é um somatório assim, de algumas forças, né? A importância que o leite, a produção do leite tem tido cada vez mais crescente, aqui no Vale do Taquari principalmente, né? A cadeia leiteira, a questão da qualidade que está se buscando, o serviço que está sendo oferecido pelo Laboratório do Leite, quer dizer, citaste que a pecuária envolve também o gado de corte, mas o gado de corte já há mais tempo tem todo um processo já instalado. O leite é algo mais recente ou mais atual, né? Podemos dizer que sim. Isso, o leite acredito estar mais em foco no momento, né? A gente tem vindo desde toda essa questão de fraudes há 2, 3 anos atrás e a gente está mais em foco, né? Tem uma maior visibilidade nesse momento a questão da produção leiteira. Né? Então, acredito que muito em função disso, em função do cenário atual, que o laboratório foi, então, reconhecido, certo, sua importância dentro desse quadro. Né? E esse reconhecimento, o que ele impacta? Como é que vocês recebem, tanto profissionalmente, né, que eu acho que é uma coisa legal, ter uma avaliação positiva dessa, quanto administrativamente ou mercadologicamente, como é que vocês veem a projeção daqui para frente nessa divulgação ou nesse reconhecimento? Esse reconhecimento até vem um pouco a confirmar o que a gente já escutava de clientes e outros laboratórios, né, porque o Unianálise é visto como referência na área de leite. Por nós termos o laboratório de fisicoquímica, microbiologia e também de qualidade do leite. Né? Então, são poucos que têm essas 3 áreas juntas. Né? Geralmente, o perfil de credenciamento ou é micro e físico ou é qualidade do leite. E a gente tem as 3 áreas, certo, aqui juntas, trabalhando em conjunto. Né? E o impacto que esse prêmio tem é realmente dar maior visibilidade e um reconhecimento, né, da gente ter contribuído, né, com os nossos serviços nessa área. E com isso, positivamente, a gente vê também que depois que aconteceu todo o processo de identificação da fraude, aumentaram os controles, né, seja interno da indústria, seja, né, com laboratório externo, mas realmente se intensificou muito, né, e isso precisava realmente, né, muito bom para a questão de saúde pública. Sim. Né? Eduardo, é inevitável, acho que a gente salientar um pouquinho, a partir desse papel que a Univates assume na gestão da qualidade, no destaque que ela teve, no recebimento desse prêmio, também aumenta o compromisso, né? Quer dizer, de se entregar um resultado, de se confiar cada vez mais naquilo que se faz aqui e gerar uma responsabilidade, né? Receber um prêmio é sempre gratificante, porque se for analisar, ter o credenciamento do mapa, mais um Inmetro, isso aí é trabalho, tá? Isso é bastante cobrança, então sim, a gente tem que estar sempre na frente da máquina, tá? Então, esse reconhecimento é sempre bem-vindo, né? A gente trabalha duro, toda a equipe, 67 pessoas trabalhando dia, noite, sem parar. Então, o reconhecimento é sempre muito bom. E, claro, cobrança vai ter toda hora. Sempre. Sempre. E sempre o laboratório vai ser a ponta da faca, né? Sempre, se alguma indústria tiver um resultado questionável, quem vai ser o primeiro a ser questionado é o laboratório. Por isso que nós temos tá sempre com tudo ok, tudo certo.
desde equipamentos, desde treinamentos, desde pessoal, tudo tem que estar funcionando da melhor forma possível. E como eu disse antes, a gente vai afunilando até chegar o mínimo de erro possível que tenha lá dentro do laboratório. Que eu gostaria só de ressaltar que essa comissão julgadora foi formada por jornalistas. Né? Então, realmente é porque ouviram falar do laboratório do leite da Univates, né, no momento em que teve toda a questão da fraude do leite e julgou que realmente, né, teve a sua importância, contribuiu com todo aquele processo. Já é consequência de um uma... indicativo. Não é só um ponto de partida, já é um elemento que nos dá um certo respaldo, né, ou já estamos sendo bem vistos. Muito bem, só para fechar, Anderson, deixa eu te perguntar, o leite chega, qual é o tempo? Vocês disseram ali, questão de alguns minutos, quer dizer, hoje se a gente identificar algum problema, é no mesmo dia, é rápido o processo de avisar a indústria, avisar o produtor, olha, esse leite aqui não está adequado, para que o nosso telespectador que está lá nos vendo em casa, puxa, se identificar algum problema, corre o risco do leite entrar na cadeia produtiva, entrar no consumo e só ficar sabendo muito tempo depois, ou isso realmente os nossos processos, eles são muito rápidos? Bem, como a gente já comentou, né, a Júlia comentou antes. Minutos, né? Isso. As análises são análises instrumentais, são análises rápidas, né? Então, não podemos esquecer que a gente avalia a matéria-prima, leite cru, antes do processamento. A amostra chega no laboratório, vou falar um pouquinho o processo da amostra. Né? A amostra chega ao laboratório, ela é recebida, avaliada em condições de análise, em seguida ela vai para análise, para o laboratório. Então, hoje, a análise CBT, ou CPP, que é a contagem bacteriana, ela leva 8 minutos para se ter o resultado. Em seguida, tem um trabalho burocrático, emissão de resultado e envio para o cliente. E a análise de CCS, que é as células somáticas, relacionada à mastite do animal, e a composição do leite, são 29 segundos. Né? Então, a amostra é pipetada, ela entra no equipamento, 29 segundos depois a gente tem o resultado. E caso haja detecção de algum problema, quer dizer, o cliente, o fornecedor fica sabendo no mesmo dia antes de processar. A amostra passa o resultado passa por um processo burocrático de avaliação. A gente tem a questão dos responsáveis técnicos, onde a gente tem avalia esse resultado, avalia todo o processo de qualidade envolvido, que envolve esse resultado. Em seguida, a gente faz a liberação do mesmo. Né? Então, é um processo bem rápido, tendo em vista que muitas vezes uma análise de bancada, no caso análise de referência, né, análise tradicional para contagem bacteriana, leva 72 horas para se ter o resultado, a gente tem 8 minutos. Né? Então, com certeza, ganha agilidade, ganha tempo e ganha qualidade lá no final do processo. Ótimo, era um pouquinho isso que eu queria ouvir, assim, salientar, porque realmente para garantir que a gente hoje tem tantas desconfianças, né, em alguns produtos, e essa, infelizmente, é uma área que a gente foi plantando desconfianças, que é importante as pessoas também perceberem que a tecnologia, a qualidade, o processo, a metodologia, o próprio serviço que vocês fazem, tenta cercar isso para a gente poder ter um pouquinho mais de tranquilidade nesse processo, né? Para todo mundo que gosta de um bom leite, né, que alimenta a sua família, poder confiar aí no serviço que está sendo feito. Muito bem, parabéns pela premiação, acho que é equipe, é dedicação, é controle, é qualidade, mas é muito suor também, né? Tem trabalho aí por trás. Obrigado pela presença de vocês hoje aqui, esperamos que a gente tenha esclarecido um pouquinho o que é que acontece, como acontece esse processo e como é que a Univates aqui, através do Unianálise do seu laboratório do leite, dá a sua contribuição aí para a qualidade do que você consome na sua casa também. Muito obrigado. Voltaremos na próxima semana. Obrigado a você, então, que esteve nos acompanhando hoje. Na próxima semana voltamos com um novo tema aqui no Programa Centros TV Univates. Até lá!